Aí o YouTube vai entender que está sendo bem visualizado. Então, o Evangelho está sendo pregado. Amém? Hoje nós vamos ver a 18ª mensagem, cujo título é: Como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Como foi nos dias de Noé. Leitura bíblica, 2 Pedro, versículos 4 e 5. 2 Pedro, capítulo 2, versículos 4 e 5. Vamos ler juntos? Ora, se Deus não poupou a anjos, pecaram antes, precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para o juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fiz vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Então, Noé e mais 7 pessoas. Mateus 24. Senhor Jesus. Versículo 36 a 44. Senhor Jesus. As irmãs leu 36, pares e os irmãos os ímpares. Amém? As irmãs. Os irmãos. Também será a vinda do Filho do Homem. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Ó Senhor Jesus, aqui deixa um alerta, uma advertência para nós. A vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Como que eram os dias de Noé? Casavam-se e davam-se em casamento. Comiam e bebiam. É isso, irmãos, que nós vamos viver nos nossos dias? Comer e beber e pronto. Deus tem algo mais para nós, irmãos. Então aqui, essa mensagem, por um lado, é uma advertência para nós. Na época de Noé, eles não preocupavam com as coisas de Deus. Então aqui eles comiam, bebiam. Sabe? Eles viviam despreocupadamente. Não tem nada a ver comer e beber, casar e dar-se em casamento. É normal, é uma necessidade humana. Mas o excesso que leva à ruína e à perdição do ser humano. Então isso, irmãos, é muito importante a gente vigiar e orar nessa questão. Tem muitas coisas que a gente possa aplicar aqui. Casar-se e dar em casamento, por exemplo, os jovens, né? Quando ele vai pensar em casar, o que eles fazem? Ora, a primeira coisa é a fisionomia da mulher. Assim também as irmãs, as pessoas, as irmãs, veem isso. Olha se a pessoa é inteligente, sábio, conhecedor. Mas, irmãos, não é dessa forma. Porque os anjos caídos usavam esse meio. Gênesis 6.
Gênesis 6. Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas, e vendo os filhos de Deus, as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, a quem entre todas mais se agradavam. Então os anjos caídos fizeram isso. Então as pessoas do mundo hoje fazem isso. Mas o irmão tem que ver o que na irmã? Se ela serve, se a irmã busca o Senhor. Se é uma irmã engajada que busca o Senhor nas reuniões, nas conferências, os irmãos e as irmãs têm que fazer isso. Então, a gente tem muitas coisas para aplicar aqui, irmãos. Mas por causa disso, a violência foi se multiplicando. Na época de Noé. Dá até pavor ver jornal hoje. Dá pavor. Está igualzinho nos dias de Noé. A violência, no capítulo 5, versículo 5, o que fala aqui? Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era, 6,5, Gênesis 6,5, e viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então as pessoas da época eram os más, por quê? Os anjos caídos saíram da sua posição original. Hoje, o ser humano sai da sua posição original. Romanos 1 mostra isso. Homens com homens, mulheres com mulheres. Isso lá fora é normal, irmãos. Mas não para Deus. Para Deus não é normal. Quando se sai da sua posição de origem, está tocando em Deus, está mexendo com o Senhor. Então, nos dias de Noé, viviam dessa forma. Senhor Jesus. E por causa disso, irmão, a violência foi se multiplicando, a maldade foi se espalhando por toda a terra. E Deus não podia mais tolerar aquilo. O que fala aqui nos versículos seguintes, 6,6, Gênesis. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. Se arrependeu de ter feito o homem na terra, irmãos. Lá em Gênesis, Deus disse que quando criou o homem, Deus disse, muito bom. Mas aqui em Gênesis 6,6, Deus se arrependeu. É muito sério, irmãos. E disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra, versículo 7, o homem que criei, o homem, animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de haver feito isso. Mas aleluia! Aleluia pelo próximo versículo. Porém Noé achou graça. Noé, irmãos, achou graça diante do Senhor. Deus ia exterminar com toda a terra, com toda a raça humana, mas já achou uma família ali. Entrou daquela raça humana, achou uma família. Ó Senhor Jesus, eis o versículo 9, eis a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos. Noé, repita comigo, Noé andava com Deus. Senhor Jesus. Então, Deus disse para Noé que ia exterminar toda a terra, que era para ele aparelhar uma arca. 300 côvados de comprimento, 50 de largura, e, se eu não me engano, 30 de altura. 3 pavimentos. Cada item ali tem um significado. Mostra a pessoa de Jesus. Por exemplo, a madeira de cipreste. Ela é resistente à água. Porque iria vir o dilúvio na época. Então essa madeira precisava resistir à água. Ela foi calafetada por betume, por dentro e por fora. É o sangue de Jesus. Tinha só uma abertura por cima. Noé só podia ver Deus ali, irmão. Só podia recorrer a Deus. Assim como nos dias de Noé, hoje também, irmão, nós temos que recorrer só a Deus. Não há outra saída para nós.
Então Deus chamou Noé. Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Senhor Jesus. Aí fiquei considerando sobre tudo isso, irmãos. Quando Deus chamou Noé, tinha 500 anos. Gastou 100 anos para construir a arca. Até comentei com o irmão, né? Quando eu nasci, já tinha 40 anos que eu estava pelejando com a arca. Mais de 40 anos. Então a gente vê que não tinha ferramenta, motosserra, não tinha plane, não tinha essas coisas. E tudo que ele fazia ali, irmãos, era dando testemunho. Ele era focado naquilo que fazia. Então ele precisava andar com Deus para fazer exatamente como Deus ordenava para ele fazer. Ó Senhor Jesus. Pelo fato de ele andar com Deus, ele foi salvo, ele e sua família. Aí eu fiquei considerando, o pai de Noé era quem? Lameque. Capítulo 5, versículo 30. Depois que gerou Noé, viveu Lameque 595 anos. Teve filhos e filhas. Presta bem atenção. Lameque gerou Noé e depois teve filhos e filhas. E todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Ou seja, quando veio o dilúvio, Lameque tinha falecido já há 5 anos. Porque depois que ele gerou Noé, ele viveu 595 anos. Quando ele começou a aparelhar a arca, ele tinha 500 anos, ele demorou 100 anos. Os irmãos entenderam aí? Então, depois de 5 anos que veio o dilúvio, eu pergunto para os irmãos, faça você essa pergunta. Na minha casa, eram 76 pessoas que têm a vida de Deus e que reúnem na vida da igreja. O Senhor levou a minha mãe e minha sobrinha. Até o último momento, eles serviam ao Senhor. Assim como Lameque. Mas aqui deixa um exemplo, irmãos. Aqui ele gerou filhos e filhas. Onde estavam os irmãos de Noé? Onde estavam as irmãs de Noé? Onde estavam os sobrinhos de Noé quando veio o dilúvio? A Bíblia não relata sobre eles aqui, irmãos. Noé andava com Deus. Provavelmente, os irmãos deles não andavam com Deus. Aqui, irmãos, é uma advertência para nós. É uma advertência para você. Nós estamos vivendo os últimos dias, irmãos. Não há mais tempo para perder tempo. Não há mais tempo para perder tempo, entenderam? O tempo é escasso, irmãos. O tempo passa, o tempo voa. Então, Noé, ele andava com Deus. Provavelmente os seus irmãos, as suas irmãs, os seus sobrinhos não andavam com Deus. Minha mãe faleceu na quinta-feira. Na quarta-feira, ela foi na reunião de oração. Senhor Jesus. Então, isso, irmão, é fundamental nos dias que nós estamos vivendo hoje. Como é que você está vivendo? Você está andando com Deus? Noé, ele era íntegro, temente a Deus, e ele sobressaiu os seus contemporâneos, a Bíblia fala. Hoje, irmãos e irmãs, para você ser salvo, não literalmente, você é salvo quando crê. Eu falo salvo, ou seja, da grande tribulação que está por vir, você precisa andar com Deus. Se você não andar com Deus, assim como os irmãos de Noé, vai ficar. Vai ficar, irmãos. Vida da igreja é para gerar vencedores. Não é só para viver a vida da igreja. Diz para o seu irmão do seu lado, Deus conta com você.
Deus conta comigo. Deus conta com você, irmão. Senhor Jesus. Aí que nós entramos em Mateus 24, né? Mateus 24, 14. O que fala em Mateus 24, 14? Sabemos de cor, né? E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. O que precisa ser feito é a pregação do evangelho do reino, para que os dias de Noé venham acontecer nos dias de nosso hoje, irmãos. É a pregação do evangelho do reino é que vai acelerar, apressar a volta do Senhor. E o Senhor está chamando, está convocando cada um de nós. O Senhor está convocando você. Seja esse que anda com Deus, focado nas coisas de Deus. Porque Satanás, o inimigo, vai fazer de tudo para distrair você. Tirar você do foco, do seu objetivo. Então o Senhor está fazendo um apelo. Está fazendo um chamamento, uma convocação. O Senhor está te convocando hoje. Se aliste. Se entrega ao Senhor, irmãos. Efésios 1, 21. O que diz Efésios 1, 21? Senhor Jesus. Ele está acima de todo o principado e poder e domínio e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Ele é o cabeça sobre todas as coisas. Mas nem todas as coisas estão a ele sujeitas. Aí que entra eu e você. Primeira coisa, eu tenho que deixar ele encabeçar a minha vida. Aí que entra a igreja, com a pregação do evangelho. Se submetendo à direção do Espírito no seu viver diário. Então, irmãos, por um lado tem essa advertência, mas por outro tem também o encorajamento. O Senhor quer encorajar você a avançar, a prosseguir, irmão. Não olha para a direita e nem para a esquerda, olha para o Senhor. Você acha que dentro da arca não tinha problema? 5 dias que chove, já começa a murmuração, né? A roupa está molhada, não enxuga de jeito nenhum. Imagina, 40 dias e 40 noites chovendo. Mais de 1 ano dentro da arca. Cobra, cascavel, lobo, ovelha, leão, tudo quanto é tipo de bicho lá. Será que não tinha problema lá não, irmãos? Agora eu pergunto, na vida da igreja, será que não tem problema não? Eu vou deixar de reunir porque o irmão é problemático demais, eu vou servir com ele não. Tá doido? Prefiro servir sozinho que servir com aquele irmão. Então, irmão, na arca tinha muitos problemas, irmão. Mas eles foram salvos por não sair da arca. Não saia da arca, irmão. Não queira sair da arca. A arca é a igreja. Por um lado, a arca é Cristo, mas por outro lado, a arca é a igreja. Todos nós complementamos essa arca, irmãos. Cada um ali é um pedacinho dessa arca. Então não podemos sair da arca. Fora da arca só tem morte. Na arca tem problema, mas tem solução também, não tem? É só olhar para cima da arca lá. Senhor Jesus. Então, Mateus 24, irmãos, a gente precisa mostrar para as pessoas lá fora, para elas virem para a arca também. Porque lá elas vão naufragar, elas vão se afundar. Então, nós temos essa comissão. Nós temos essa comissão, levar o evangelho a todos,
Por isso que Mateus 24:14 fala. E será pregado. Para quê? Para testemunho a todas as nações. E então, irá o fim. Ó Senhor Jesus. Tem um versículo que nós conhecemos muito, né? No versículo 9 de Efésios 1, né? Efésios 1, 9, né? O que fala ali? Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuserem em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como os da terra. Então, Cristo vai encabeçar todas as coisas. Então, ele vai vir quando ele tiver ocorrido essas coisas, sendo cabeça sobre todas as coisas aqui na terra. Então, ele está chamando você e eu para essa convocação. Senhor Jesus. Então, nos dias de Noé, irmão, quando a arca ficou pronta, pegaram tudo despercebido. Até os irmãos e as irmãs de Noé naufragaram, morreram. Então, irmãos, nós precisamos nos envolver mais, nos engajar mais. Ó Senhor Jesus. Por isso que em Mateus 20, as horas estão voando. Senhor Jesus. Mateus 20. Aqui o irmão faz uma ligação, né? De Mateus 24, Mateus 20. Versículo 1. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa, que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Quem que é o dono de casa? Quem que é a casa? Pode falar, irmãos. É a igreja. O dono da casa é Cristo. É Ele com seu sangue precioso comprou. Deu a sua vida para resgatar a igreja. Nós somos resultado desse penoso trabalho que o Senhor passou. Então, por minha causa e sua casa, Ele deu a sua vida. Então, Ele chamou o seu dono e saiu de madrugada para assalariar os trabalhadores para a sua vinha. A vinha, né, é o reino dos céus. Por isso que ele fala, porque o reino dos céus é semelhante a. Então, essa vinha aqui é o reino dos céus. E o fruto dessa vinha é a concretização do reino dos céus aqui na terra. Então, em Atos 2, começou ali o chamamento dos seus primeiros trabalhadores. O primeiro trabalhador foi ali em Atos 2, com os apóstolos, discípulos, né? Incluindo Paulo também, né? Os primeiros trabalhadores da primeira hora, ou seja, das 6 horas da manhã até as 9 horas da manhã. Lembrando os irmãos que para Deus e para os judeus, né, o dia de trabalho não é como nós, 8 horas, tem lugar que trabalha 6 horas, né? É 12 horas, é das 6 da manhã às 6 da tarde. Então, os primeiros trabalhadores foram os discípulos, os apóstolos, Paulo, né? Então, foram os primeiros ali. Continua aqui, versículo 2. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. E saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. Então, de 9 horas, de 6 horas até as 9, o Senhor chamou mais uma leva, mais uma turma de trabalhadores, que é da 3ª hora. Versículo 4. Disse-lhe, ide vós também para a vinha, e eu vos darei o que for justo. Qual que é o salário deles ali? Qual? Quanto? 1 denário. E tendo saído outra vez perto da hora sexta, e da hora nona, a hora sexta é meio-dia, a hora nona,
3 horas da tarde. Então, cada turno é de 3 em 3 horas. Os irmãos estão entendendo? Então, o senhor tinha uma vinha e saiu e assalariou, né, aqueles que estavam desocupados. Então, na hora sexta, né, e a hora nona vai até 6 horas da tarde. A nona começa às 3 horas da tarde e vai até às 6 horas da tarde. Mas quando o Senhor viu, às 5 horas da tarde, os seus trabalhadores que tinham convocado não tinham ainda conseguido, né, completar a vinha, que é o reino dos céus, o Senhor fez o quê? Chamou outros trabalhadores. Quem que são esses trabalhadores? Da 1/10 hora, é você. Sabe? É esse trabalhador não convencional. O Senhor viu que precisava de um reforço. Pensa bem, Léo, você é um reforço. É um trabalhador da última hora. O Senhor está reforçando a sua equipe para que possa acelerar a sua volta. Então Ele conta com quem? É comigo e com você, é com você mesmo. Ele não busca capacitados, mas Ele capacita aqueles que Ele chama. Então Ele está chamando você e eu para quê? Para trabalhar. Para que nesse serviço, irmão, esse serviço é não convencional. Você não precisa ter capacidade para isso. Aqui ele fala, responderam-lhe porque, versículo 6, né? E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou, por que esteve aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe, porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele, ide também vós para a vinha. Ó Senhor Jesus. Irmãos, é nós mesmo. É nós mesmo, vai trazer o Senhor de volta, irmão. Não espera outros, não. Então, irmãos, Ele conta conosco. Fala versículo errado, fala tudo atrapalhado, mas Deus vê o coração. Deus vê o seu coração. Se você está realmente engajado, focado, sabe, nas coisas de Deus. Ele não está preocupado se você erra, se você falha. Ele está preocupado se você está engajado. Ele está preocupado se você está aqui, focado nas coisas de Deus. Porque, irmão, se eu não estiver engajado, se eu não estiver focado, qualquer coisa me distraia. Por exemplo, aqui, ó, essa assembleia. Talvez você não esteja focado na palavra. Então, qualquer coisa vai te distrair. Pensa bem, Noé fazendo a arca. Sempre quando ele faz uma arca, um navio, um barco, é beirando a água. Não é um lugar seco. Quantas críticas Noé teve? Quantos falar negativo Noé teve? Eu pergunto, e você? Quantas críticas você já teve? Quantos falares negativos você já teve? Mas se você estiver focado, você não vai ser dissuadido. Você não vai ser iludido. Porque você está engajado. Você está focado. Você anda com Deus. Você dorme com Deus e levanta com Deus. Tem um hino que fala, eis-me aqui, Senhor. Trabalha em mim. Não quero mais fugir. Então, esse hino fala muito, eu gosto muito desse hino. Por quê? Relata a minha pessoa. Já andei fugindo há uns tempos atrás, irmão. Chega de fugir. Ah, o Senhor dá corda, chega na hora, Ele puxa. O Senhor insiste em nos fazer reinar, irmãos. Ó Senhor Jesus. Então, você e eu é o trabalhador da última hora, a 1/10 hora. 5 horas da tarde. Falta 1 hora só, irmãos.
Um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos para Deus é como um dia. Uma hora, eu não sei o tempo que vai ser. Mas se você estiver engajado, focado, irmãos, as coisas do Senhor se tornam leves. Você vai servir ao Senhor no descanso. Ó Senhor Jesus. Mas voltando aqui em Mateus 20, onde é que eu parei? No 7. Responderam-lhe, porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele, ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o Senhor da vinha ao seu administrador, chama os trabalhadores, paga-lhes o salário, começando pelos primeiros. Estão vendo se os irmãos estão focados? Começando pelos últimos, indo até os primeiros. Ó Senhor Jesus. E vindos da hora 10ª, recebeu 1 denário. É o que ele falou lá para Paulo, para Pedro, Tiago. Uns foi cerrado, muitos deram a vida, irmãos. Muitos perderam a vida por causa do evangelho. Mas por estar focado, por estar envolvido, engajado, né, eles não retrocederam. Então, irmãos, quando vier a situação, não retroceda. Ao chegar os primeiros, pensaram que iam receber mais. Versículo 10. Porém, também estes receberam 1 denário, cada um. Você vai receber igual Paulo. Igual Paulo, Pedro, João. Paulo que teve uma visão, conheço o homem, né? Se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe, foi levado até o 3º céu. Vai para você ver. Pensa bem, eu chegar lá, Paulo do meu lado, o que esse caboclo está fazendo aqui? Não aguenta nenhum tapa. Eu tomei 40 açoites, menos um, tive como morto no outro dia, está lá eu pregando o evangelho. Esse aqui, qualquer reclamaçãozinha, para estar parando de servir. O que ele está fazendo aqui? Eu não sei, vê com o Senhor lá, né? Irmãos, o Senhor escolheu cada um de nós, irmão. Valorize isso que Deus te deu. Não despreze. Não faça igual Esaú. Despreze o seu direito de primogenitura. Fica focado. Continua focado. Se envolva, irmãos. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Prosseguindo aqui, irmãos, 2 Timóteo 4:8. É encorajamento ou não é? Você é um trabalhador da última hora. É encorajador ou não é, irmãos? Puxa vida. Está quase terminando o dia, vou trabalhar 1 hora só. E vou ganhar igual aqueles irmãos. É encorajador, ué. Puxa vida. Vale a pena, irmãos. Vale a pena investir no reino. Senhor Jesus. Então, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Os irmãos acharam? É muito importante vocês pegar a Bíblia também, tá, irmãos? Senão eu fico no prejuízo aqui. Enquanto eu estou caçando, você já olha no telão. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Não somente a ele, mas todos quanto amam a sua vinda. Aqui é um diferencial, irmão. Para estar engajado, para estar focado, você precisa amar a vinda do Senhor. Senhor Jesus, como que eu vou amar a vinda do Senhor? Como que eu vou andar com Deus como Noé andou? Como eu vou andar com Deus como Enoque andou? Irmãos, há muitos itens, não sei se vai dar tempo de falar,
mas é uma maneira de apressar a volta do Senhor. Mateus 6,33 fala que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria. Então, o reino de Deus é isso, irmão. Então, eu preciso estar focado. Né? A gente vem falando muito sobre Sião, né? Cantou esse hino. O que é Sião? Às vezes vem uma dúvida aí, o que é Sião? Os novos convertidos aí, o que é Sião? Sião é uma cidade fortificada que ficava dentro de Israel, onde Davi morava. Então, Sião lutava pelo seu Senhor e pelo seu reino. Então, aqueles que amam o Senhor, lutam pelo Senhor e pelo seu reino. Então, se você é uma pessoa que luta pelo seu Senhor e pelo seu reino, você é Sião. Sião, né? Não sei cantar não, mas nós, irmãos, nós somos esse Sião. Ó Senhor Jesus. Há uma luta entre reinos, irmãos. É uma luta. Então, desde Gênesis 3, depois que o homem pecou, principalmente no versículo 15, né, vamos ver lá. Senhor Jesus. Gênesis 3,15 fala assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhes ferirás o calcanhar. Então aqui é uma luta de reinos. Mas nós já sabemos quem é o vencedor. Já sabe quem que é o vencedor. Os times jogam aí, ninguém sabe quem vai ser vencedor, né? Quem vai ser vencedor amanhã, não sei. Mas a luta entre reinos, nós já sabemos. O Senhor é aquele que saiu vencendo e para vencer. Ó Senhor Jesus. Isso é certeiro, irmãos. Se você é uma pessoa que luta pelo Senhor e pelo seu reino, você é um candidato forte a ser um vencedor. Ó Senhor Jesus. Só duas pessoas no Antigo Testamento, na história da Bíblia, que falam sobre que não viram a morte. Um é Enoque. Não é isso? Enoque andava com Deus. Enoque buscava a Deus direção, sempre estava próximo de Deus. Tanto é que Deus tomou ele para si. Isso? Então Enoque andava com Deus, era tão próximo de Deus que Deus o tomou para si. Outra pessoa é quem? Elias. Elias servia a Deus e conhecia tanto a Deus, tudo que ele fazia, ele era uma pessoa muito próxima a Deus. Então Deus também tomou para si. Irmãos, isso é maravilhoso, irmãos. Por quê? Hoje Deus está separando um grupo de pessoas que não vai ver a morte. Então essa luta de reino já tem um vencedor. Mas para isso, Deus não quer ser o segundo lugar na sua vida. O versículo que eu falei em Mateus 6, buscar em primeiro lugar. Primeiro, não é em segundo, terceiro ou quarto, é em primeiro. Então Deus está nos chamando, está nos convocando, irmãos, para lutar pelo seu Senhor e pelo seu reino. Então Elias também tomou para si. Também tem um grupo de vencedores. É esse Sião que eu acabei de falar. Mas também em Apocalipse fala sobre isso. Apocalipse 12. Senhor Jesus. Viu-se um grande sinal, versículo 1. Viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Bicho feio, né?
Mas ele não estava preocupado com essa mulher, irmão. Ele estava preocupado com o filho que ela ia gerar. Senhor Jesus. Então, nós precisamos estar atentos. Esse bicho feio que é Satanás está preocupado não com a mulher, mas com o que ela estava gerando. É a parte mais forte. Aquele que luta pelo seu Senhor e pelo seu reino. Aquele que está engajado, aquele que está enfocado. Então, Satanás está preocupado com essas pessoas. Ó Senhor Jesus. Aqui no versículo 4. E a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas dos céus, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Esse filho varão, o que é esse filho varão, irmãos? É aquele que está engajado, aquele que luta pelo reino e pelo seu Senhor. Então, esses não vão ver a morte. Eles vão ser arrebatados, irmãos. Eles não vão ficar para a grande tribulação. O Senhor abreviou esses dias, porque esses dias vão ser terríveis, como nunca houve na Bíblia, fala. E nós somos privilegiados, irmão. Somos esses trabalhadores que temos esse privilégio de ser um vencedor. Não abre mão disso, de ser um vencedor, irmão. Não abra mão disso. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. São aqueles que lutam pelo reino. O que fala em Efésios? Efésios 3:18. Efésios 3:18. Apocalipse fala que ele foi arrebatado, foi tomado. Certo? Versículo 17. Vamos ver o 17. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Aleluia! Para que seja tomado. Assim como se você deixar Cristo habitar no vosso coração, aí você vai ver a largura, o comprimento, que excede tudo isso, irmão. Aí o que vai ser? Você vai ser tomado de toda a plenitude de Deus. Aí voltamos em Mateus 24. Versículo 40. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. O que estiver focado, o que estiver andando com Deus, o que estiver engajado, será tomado. O que estiver vivendo uma vida relaxado, o Senhor vai demorar, né? Tem 2000 anos, está falando que o Senhor vai voltar, esse vai ficar, irmãos. A gente não sabe, as coisas estão acontecendo tão rápido. A violência, se você vê a violência que está acontecendo no mundo, você vai ver que o Senhor realmente está voltando. A política. Nunca vi um país brigar por outro país, que está uma posse de outro país. O que acontece lá para outras bandas do oceano, afeta você, nós aqui. Então é o mundo hoje, o mundo econômico, o mundo social. Cheio de entretenimento, para quê? Tirar você do foco. Mas aqui um será tomado. Aqui fala, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão no trabalho,
no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Oh, eu quero ser tomado pelo Senhor, irmão. Pergunta para o seu colega, o seu irmão aí, você quer ser tomado pelo Senhor? Ó Senhor Jesus, é preciso estar focado. Fala com o irmão, é preciso você estar focado, engajado. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, há outros meios também para você estar engajado, estar focado. Senhor Jesus, meu tempo está passando, mas eu preciso passar esse encargo aqui. Ó Senhor Jesus, como está engajado? Uma maneira, sabe, muito boa é livros. Muitos já foram salvos e teve a visão da vida da igreja através de livros, né? Porque o livro explica muito melhor do que nós. Tem aquele dilema, posso orar por você? Isso é riquíssimo. Riquíssimo, né, Verani? Tira a pessoa do mundo. Tira do império das trevas e transporta para o reino do Filho do seu amor. Mas ali ela precisa de algo mais. Aí que entra os livros. Né, o irmão mostrou sobre uma coletânea de livros sobre o trabalhador da última hora. Se há alguma dúvida, leia os livros. Para que você possa entender mais, compreender mais. Senhor Jesus. Então os livros impressos, irmãos, é uma das ferramentas preciosíssimas para mostrar para nós se nós estamos no caminho certo ou não. Ó Senhor Jesus. Outra coisa é a pregação, é sair e pregar o evangelho. Mas, igual está saindo um grupo na segunda-feira, não é isso? Às vezes você não dá, você trabalha, você estuda. Mas se você trabalha, o seu colega de trabalho, você pode pregar o evangelho para ele. Se você estuda, você prega o evangelho para o seu colega de trabalho. Como não há desculpa da escola, né? Não há desculpa. Onde você estiver, vai ter oportunidade de se pregar o evangelho. Tenha certeza disso. Porque Deus ama o homem e quer salvar o homem. O desejo de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo do Senhor. Então precisa ser o nosso desejo também. Ó Senhor Jesus, mas tem aí a pregação do evangelho, aí vem muitas pessoas se salvas. Aí entra a central de acolhimento. Né? Precisa irmãos engajados, irmão que tenha esse dom, né, de cuidar das pessoas. As irmãs, por exemplo, não tem como sair, tem crianças, né, arrumar a casa, pega o telefone, vou pegar 4 números aqui, vou ligar. Irmãos, não tem desculpa. Tem trabalho para todos nós. Senhor Jesus. Então, outro item é investidor do reino. Seja um sócio do evangelho. Você não tem como você dar uma cota de R$500, o que você puder, irmãos. Mas não fique fora dessa pregação do evangelho. Então, quando há a pregação do evangelho lá em Nanúbia, né? Namíbia. Aquele outro nome aqui é? Zimbábue. Zâmbia. Angola. Tomé e Príncipe. Ou seja, quando há a pregação do evangelho lá, você que está investindo, o investidor do reino, você também está sendo galardoado por aquilo. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, vamos investir no reino, amém? Quando eu invisto no reino, irmãos, a traça nem a ferrugem vai corroer. Então é preciso investir no reino. Outro item, irmãos, que eu quero mostrar para os irmãos, a importância da reunião. A importância da reunião de oração. Atos 2, o que fala em Atos 2? Eles perseveravam na comunhão, na oração, e ele saiu de casa em casa. O que vai me sustentar, o que vai me manter engajado e focado, oração.
Tem a oração individual, que você ora no seu quarto, que Deus tudo vê. Vê a sua oração no seu quarto. Mas tem aquela oração coletiva, irmãos. É a direção que Deus dá para a igreja. É a direção que Deus dá para a sua localidade. Então é fundamental a gente participar da reunião de oração. Ali mostra a direção que Deus dá para nós. Então, Atos 2:42, irmãos, é uma direção, é uma base, é uma sustentabilidade para nós. O que mantém o seu corpo em pé não é só a musculatura. Não adianta você fazer muito exercício. O que mantém você de pé são os seus ossos. A oração é a base. É o que vai manter você de pé. Então eu preciso orar individual, mas eu preciso orar coletivamente. Se você não está trabalhando, se você não está estudando, o que impede você? O lugar você é na oração, é na reunião de oração. Então na reunião de quinta-feira foi passado para nós mostrar para os irmãos a importância. Tem bairro que nem reunião de oração não tem. Então, irmãos, é uma coisa que são irmãos que, ou seja, já não está muito mais focado, já não está muito mais engajado. Então, irmãos, essa reunião é fundamental. São 3 reuniões. Reunião de oração, reunião de sábado da palavra e do partir do pão no domingo. Irmão, não podemos abrir mão, é um direito seu. Não podemos abrir mão, amém? Às vezes a gente reconhece, mas o irmão está cansado, né? Não está bem. Mas se você falta uma vez, puxa vida, faltei 2 vezes, 3 vezes, a quinta vez você já acha normal. É normal faltar da reunião. O que fala lá em, acho que João 11, João 20, se eu não me engano, Tomé perdeu uma reunião, irmão. Essa reunião que ele perdeu, nunca mais vai voltar para ele. Ah, se eu não ver aqui os furos, né? Eu não acredito não. Passou 8 dias, o Senhor apareceu de novo. Não seja incrédulo, Tomé, mas seja crente. Então, a gente precisa arrepender, irmãos. Reunião é salvação para nós. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, nós precisamos ser como Noé, andar com Deus. Ainda que os dias sejam maus, como diz em Timóteo 4, os dias são maus. Os filhos são desobedientes aos pais, né? As pessoas são arrogantes, desafeiçoados. Mas nós precisamos estar focados. Isso vai acelerar a volta do Senhor, amém? Então, irmãos, é isso que eu passo para os irmãos. A volta do Senhor será como nos dias de Noé. Então, assim como Noé demorou 100 anos para construir a arca, esse foi o seu testemunho. O Senhor não vai demorar 100 anos. Esperamos que não, né? Mas que nós precisamos estar em oração, irmãos. Assim como Noé estava ali focado, eu e você precisamos estar focado. Foca nas coisas de Deus, irmãos. Isso vai te livrar de muitas coisas. Amém? Quero orar para os irmãos. Senhor Jesus, Senhor nos leva, Senhor, a estar focado em Ti. Nos leva a estar envolvido com o Senhor, as coisas do Senhor. Senhor Jesus, Senhor, consagramos a Ti as nossas vidas. Senhor, não importa o passado, se servir bem ou mal, eu quero me servir ao Senhor agora, integralmente. Reconhecemos, Senhor, nada podemos fazer se o Senhor não for conosco, mas Suas misericórdias possam nos alcançar. Senhor, chega até nós, vem até nós, Senhor. Não queremos ser levianos nas coisas do Senhor, mas queremos ser engajados, focados nas coisas do Senhor. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por ter nos colocado na vida da igreja, ser um motivo sobremodo excelente, melhor lugar para se viver. Por isso, Senhor, muito obrigado. Até aqui nos tem ajudado o Senhor. Jesus é o Senhor.